vídeo do canal Livros de Fé. Você é muito amado, muito querido, muito feliz com a sua presença aqui. A gente está aqui com mais um episódio do nosso podcast. A gente traz pessoas muito, muito, muito especiais para compartilhar suas experiências com Jesus, compartilhar sobre o Evangelho do Reino. E hoje eu estou muito, muito, muito bem acompanhada hoje da Océlia Cunha. Ela é professora, terapeuta educacional, psicopedagoga, líder de Ministério de Intercessão e capelã. E hoje ela vai estar compartilhando com a gente as várias faces da oração, os diferentes tipos de oração. A gente vai estar vendo de tudo aqui sobre esse tema. Então vai ser, assim, maravilhoso. Já estou prevendo, já estou declarando já. Océlia, muito obrigada por você topar o convite. Muito feliz com a sua presença aqui. É uma honra te receber. Se você puder falar um pouquinho, assim, de você, se apresentar para o pessoal. Perfeito, Nicole. É um prazer enorme, né, estar aqui com você. E quando você me convidou, eu não tive dúvida. Eu falei, tô indo. É para o reino, é para manifestar a glória de Deus? Eis-me aqui, Senhor. Então é um privilégio muito grande. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por essa oportunidade de estarmos aqui Amém. juntos, falando sobre o poder da oração. Eu sou a Célia Cunha, como você já falou, né? Sou professora de educação infantil e como missão eu sou intercessora, eu sou capelã, né? Amo e minha experiência, que a gente vai estar compartilhando logo mais, é falando sobre a minha experiência de como o Senhor me alcançou. E uma pessoa que é alcançada num leito, no hospital, não tem outra missão a não ser levar a palavra, o amor, o consolo e o acolhimento também para o ambiente hospitalar. Então, estou muito feliz de compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida e quero agradecer a Deus por essa oportunidade, Nicole. Você é uma bênção. Você que é, Océlia, obrigada. Então, você falou que foi num leito hospitalar. Como é que foi isso? Então, né, eu era bem pequena e aos 8 anos de idade, pela segunda vez, eu já estava num período de internação a longo prazo, né? E durante esse período eu tive um diagnóstico do médico falando que não teria mais jeito, que era para minha mãe me levar para casa e me manter em casa até o dia que eu pudesse partir. Ou seja, eu ia estar vegetando numa cama apenas com 8 anos de idade. Então, você imagina uma criança com 8 anos de idade, né? Que tem energia, que corre, que pula e está parada. Minha mãe não aceitou esse diagnóstico, então ela foi em busca da ciência mais avançada. Foi quando eu cheguei em Fortaleza. E lá em Fortaleza, um médico residente, quando viu a minha mãe comigo no colo, só falou assim, meu Deus! Então, ou seja, eu já entrei num ambiente onde o próprio profissional da saúde já clamou por Deus. Então, já tinha tudo para dar certo, né? E naquele momento eu fui internada, fiquei durante 6 meses no hospital e nunca havia recebido uma visita, porque estava longe da minha cidade, né? Eu sou natural de Santa Inês, no estado do Maranhão, e fui fazer tratamento em Fortaleza. E lá, né, o hospital muito grande, muitos andares, então nunca dava para que as evangelistas chegassem até a enfermaria que eu estava, que era a última do corredor. Olha a situação. Então, eu sempre vi as pessoas entrando e saindo, mas nunca chegou até o meu leito. Até que um dia o Senhor permitiu que essas mulheres chegassem até a enfermaria que eu estava. E ali falou de Jesus. Entre tantas outras coisas que falou quando eu tinha apenas 8 anos de idade, eu lembro de uma, porque a minha mãe falou assim, vem filha, vem que tá vindo esse povo da Bíblia, hein? E aí ela ficou na porta e eu ali fiquei, ué. Ela não era cristã. Não era cristã e foi, né, depois eu vou estar compartilhando o que aconteceu depois quando eu fiquei firme nos caminhos do Senhor, né? E naquele momento que minha mãe viu que o povo da Bíblia estava chegando, ela fugiu. Mas eu parei e sentei para ouvir. E naquele momento, ela falou muitas coisas. E uma delas foi, você crê que Deus pode te curar? Eu apenas com 8 anos de idade, eu falei, eu creio. E ela falou assim, olha, você é criança, mas quando você crescer, você procura um local que tenha esta Bíblia. Aí eu entendi o que minha mãe falou, o livro da capa preta, né? Ela viu os crentes com o livro da capa preta, e eu fiquei curiosa com 8 anos de idade, queria saber que livro era esse. E ela me mostrou, e ela falou, ó, quando você crescer, procure um local que tenha este livro, porque este livro é a palavra de Deus. E se você crê, ele pode te curar. Você crê? Eu creio. Então ela fez a oração. E naquela mesma semana, o meu quadro mudou da água para o vinho. E eu recebi alta. Nossa. E foi extraordinário, Glória porque a Deus. voltamos para casa. Mas minha mãe me levou da minha cidade nos braços.
e eu voltei caminhando. Então, foi minha primeira experiência com o Senhor, foi no hospital, né? De aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador com 8 anos de idade. E por isso eu creio muito no evangelismo infantil, né? Em compartilhar a palavra de Deus com as crianças, na EBF, nas salinhas de escola dominical, é muito importante. E no evangelismo em qualquer espaço. Aonde tem uma criança, há uma necessidade de salvação, de Que é o levar a mesmo Cristo. Espírito Santo, né? Não tem, assim, o Espírito Santo Júnior, nem nada do tipo. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que habita em todos e opera em todos para que a glória de Deus seja estabelecida. E é da vontade de Deus curar. É da vontade de Jesus curar, né? Quando Jesus esteve à terra, as pessoas falaram, Senhor, me cura. E Jesus falou, eu quero te curar. Então, é da vontade do Senhor curar, perdoar os pecados e salvar. Então, a salvação vem em primeiro lugar, né? E as consequências dessa salvação é a cura, a restauração da saúde, da família. As outras coisas, elas vão sendo acrescentadas, né? Porque a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu creio que naquele momento que eu falei, eu creio que Jesus pode me curar, o Senhor falou que você precisa de cura. Então, né? A tua fé te curou. E a partir dali eu fui crescendo no evangelho com o Senhor, né? Passou-se o tempo, né? Eu só tinha 8 anos de idade, verdade, a criança não sai sozinha, só sai para onde os pais levam. E aí, muito tempo depois, aos 14 anos, uma amiga da minha irmã convidava ela sempre para ir à igreja e ela dizia, um dia eu vou, um dia eu vou. Mas um dia ela disse assim, leva a sério. E me colocou na frente. Aí eu fico pensando como a história de Jacó e Esaú, né? A primogenitura. Ela era mais velha, era para ser a primeira na ordem, né? Mas o Senhor já tinha plantado uma semente no meu coração lá atrás. Eu só não lembrava. E naquele já tinha momento, sido semeado na sua vida totalmente, né? Tava ou seja, só ali eu já estava esperando sendo, para e florescer. eu já estava sendo a primogênita espiritual, vamos dizer assim, né? Legal. E só hoje que eu entendo essas coisas, né? E lá eu fui com essa minha amiga, a amiga da minha irmã, para a Igreja Batista da minha cidade. E lá eu tive um encontro com o Senhor, né? Aquele encontro que eu tive aos 8 anos de idade, eu pude também senti-lo naquele momento. E ele mudou a minha vida, porque ele foi falando coisas que só eu sabia. Ninguém sabia, e aquele homem nunca tinha me visto, mas o Espírito que estava naquele dia, ele também estava naquele momento na igreja. E ele disse, se ouvires a minha voz e obedecer tudo, te levarei para lugares que nunca imaginou. E Nicole, de lá para cá minha vida tem sido assim. Porque da mesma forma que com 8 anos de idade minha vida mudou de um diagnóstico sem cura, eu comecei a ter cura. E da mesma forma como eu estava, né, na fase da adolescência perdida pelo mundo, né, somos pecadores e distantes estamos da glória de Deus, eu pude ouvir a voz do Senhor e quando eu aceitei e novamente voltei para o centro da vontade dele, ele me tirou da minha cidade e me trouxe para o Rio de Janeiro. E eu comecei a viver essa palavra, né? Se ouvires a minha voz e obedeceres, te levarei para lugares inimagináveis. Abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, o Senhor tem abençoado muitas vidas. Inclusive você, que está aqui hoje me abençoando para compartilhar essa história de fé. Nossa, né? Célia, O Senhor me assim, alcançou. a sua história é inspiradora, é muito forte. Eu vejo muito de Deus na sua vida. O quanto Ele te curou e agora você é usado para curar outras pessoas. E tem muito a ver com o seu chamado também, né? Porque você foi fruto de um evangelismo hospitalar e agora você é capelã. Pois é. Eu me emociono muito, sabe? Porque quem já passou por um hospital, a longo ou curto prazo, sabe? Da carência e da importância que é ter uma visita, né? Ter alguém ali do seu lado. Então, eu tive a minha mãe durante 6 meses ali, vi ela chorando, vi ela se alegrando, vi ela, sabe? E não tinha alguém para dar um apoio, um suporte e tal. E quando vem alguém, né, como as evangelistas, como os capelães que chegam, para te ouvir, para perguntar o que você precisa. Eu estou aqui. É muito bom. Você não se sente sozinho e você vê o amor de Deus através de um pequeno ato, de uma visita. E levar a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Com certeza. Né?
por conta de uma palavra lançada no meu coraçãozinho, hoje toda a minha família foi alcançada pelo Senhor, por conta da promessa. Se crer, será salvo tu e a tua casa. E a minha casa foi alcançada pelo Senhor e eu louvo muito a Deus por isso. Amém, glória a Deus. E como foi esse processo da sua família, né? Porque eu imagino que deve ter tido assim, dias bem nublados, né? Orando por Nossa. eles. Eu tenho certeza que tem muita gente também que tem algum membro da família que não conhece Jesus ainda. Às vezes é a família inteira, como era o seu caso, que você Sim. foi assim, a primogênita espiritual, né? Então, como é que foi isso? Tipo, os dias mais difíceis? Olha, eu falo para as pessoas aquilo que eu vivo, né? Que eu aprendi a confiar em Deus. E desde o momento que o Senhor falou comigo em relação à salvação, é para todos. E a oração é como se fosse a água que vai regando aquele coraçãozinho das pessoas que nós amamos. É como se você tivesse uma planta, né? E todo dia você põe um pouquinho de água. Então, assim, eu falo para as pessoas que vão assistir, que vão ver e ouvir e assistir no futuro, que você não pare de orar pela sua família, que você não perca as oportunidades de encontro da família. Não é ser aquele crente, aquela pessoa chata, aceita Jesus, não. Mas é você estar entre família e falar, eu posso agradecer a Deus por esse momento? Eu posso agradecer a Deus por esse lanche, por esse almoço, por essa oportunidade? É você mostrar verdadeiramente uma gratidão e a importância dessa pessoa que você tem, né? Então, a minha família é muito importante. Então, a gente deseja que todos eles sejam salvos, sejam resgatados pelo Senhor, que eles possam viver o melhor de Deus na terra. É o primeiro ministério, né? Com a família, é o primeiro né? ministério. E eu falei para o Senhor, Pai, se o Senhor me quer que leve a tua mensagem às nações, começa na minha casa. As pessoas costumam falar, e Jesus também nos ensina, né, que profeta de casa ele não faz milagre. Não faz milagre. E hoje a minha família, ela olha para mim e vê um milagre em mim. E Amém. Através do milagre de Deus na minha vida, elas puderam aceitar esse Senhor, esse Salvador, esse Pai da eternidade. Você sendo um testemunho vivo também, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas assim, convida para ir na igreja, mas não é igreja, né? Aí não vai adiantar, porque é como se a palavra ela não tivesse verdade ali. Porque você tá falando, mas a pessoa assim, mas eu vejo a sua vida e eu não vejo Jesus, né? Sim, então acho que talvez seja um problema, assim, desse evangelizar as pessoas que são de casa, né? Mas é muito lindo ver, assim, a sua jornada de oração e tudo isso. O seu contato mais forte com a intercessão começou nesse processo familiar? Sim, começou dentro da minha família e com o meu esposo também, né? Hoje um servo do Senhor, valente, né? Que conheceu o Senhor através da minha vida. E você precisa, assim, entender que quando você se torna uma nova criatura, né? O Senhor, ele fala que as coisas velhas ficam para trás. Então, você começa a desejar o reino, a buscar as coisas do reino, a querer que as pessoas vivam aquilo que você está vivendo. Então, eu sou apaixonada por pessoas, eu amo pessoas, porque o meu pai ama. Então, o desejo dele é que todos sejam salvos. E eu comecei a falar de Jesus para o meu esposo, comecei a orar por ele, comecei, né, a ler a palavra, e ele foi junto comigo, crescendo na presença do Senhor, aceitou a Jesus, se batizou. Que lindo. E aí fomos no processo da minha casa, né? Orando pelos meus pais, orando pelos meus irmãos, e não é fácil, como você falou, né? Há momentos na vida que parece aquela tempestade que você não vai suportar, né? Mas o Senhor Jesus está no barco. E se ele está no barco, né? E se é da vontade dele salvar, se é da vontade, ele vai cumprir. No tempo dele, né? Como diz Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Muitas vezes você está orando pela família, mas eu já estou orando há 30 anos, há 20 anos, por que não acontece? Porque é o tempo de Deus. Mas você não pode desistir. Você tem que continuar orando. E aí eu chego num processo que tem um momento que você já não pede, você agradece. Obrigado, Senhor, porque eu creio que toda a minha casa será alcançada por Ti. Então eu já não ia para a casa dos meus pais como se eles não fossem
salva, já ia já agradecendo porque o Senhor havia chegado. E uma das coisas, Nicole, eu vou compartilhar rapidinho, o que aconteceu foi num culto na casa da minha mãe, que ela havia aceitado. E aí foi uns líderes, né, da igreja para fazer a oração, e ele falou uma palavra que ficou até hoje marcada no meu coração, que o rei havia preparado um grande banquete e convidado todas as pessoas, mas ainda havia um lugar. E a palavra estava com ele, mas o Senhor me tomou de tal maneira que aí eu comecei a falar, tá vendo? Este lugar, aí eu trouxe em memória a experiência do hospital, da qual nós estávamos no hospital, só eu e minha mãe. Eu falei, lembra, mãe? Lembra aquele dia do hospital que foi uma pessoa de Deus, um anjo de Deus falar sobre o amor? Aí as lágrimas dela correram pelo rosto. Eu falei, hoje é o dia de salvação e aquela cadeira que estava vazia já não está mais. Alguém quer sentar nessa cadeira e aceitar Jesus como Senhor? Aí minha mãezinha levantou a mão. Ai, que lindo. Aí meu paizinho levantou a mão, meu avô de 80 Caramba. anos levantou a mão. Era o primeiro a estar ali na fila da escola dominical do domingo de manhã. E aí o Senhor foi conquistando o coraçãozinho, um após o outro. Então, assim, não desista. Ore sem cessar, como diz a palavra. E já comece a orar agradecendo, porque é promessa. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que volte atrás. Então, continue orando, porque você vai ver a salvação de todos aqueles que você ama. E assim começou meu ministério de oração. Orando um por um, o Senhor salvando, curando, salvando, curando. E quando eu menos percebi, eu já estava inserida em um contexto de oração. Foi uma coisa que ministério fluiu assim naturalmente na sua vida, né? Quando você viu, você já estava ali como uma intercessora, Sim. né? Aliás, eu queria que você explicasse mais ou menos a diferença, porque assim, todos nós temos que nos mover em intercessão, Uhum. em oração, mas tem algumas pessoas que são chamadas para ser aquele intercessor que vai ficar ali como coluna. Sim. Como definir assim as pessoas que têm esse chamado específico para isso? Então, a evangelização é para todos, né? Jesus disse, ide de 2 em 2. Então, não tem como o cristão fugir. Viu? Tá vendo? Não tem. Ah, é só para pastor, é para missionário. Não. O evangelismo é para todos. Né? E de 2 em 2 e anunciar o evangelho a toda a criatura. Né? Aquele que crê, for Grande batizado. comissão, né? É isso aí. Agora, a intercessão, ela é um chamado que vem do coração de Deus para o coração do ser humano, a partir do momento que ele tem essa experiência com o Senhor. Né? Ele foi tocado. No meu caso, eu tive uma experiência aos 8 anos de idade, aos 14 anos, nunca mais deixei o meu Senhor. Hoje estou, com 43 anos, né? E apaixonada pelo Senhor, como se tivesse encontrado o Senhor hoje, com aquele mesmo, sabe, chama acesa de ir de encontro às pessoas, de falar para as pessoas, não importa a idade e nem o local. Sou movida por fé, sabe? E a intercessão, ela vem a partir dessa experiência que você teve com o Senhor, o momento em que você se encontrou e você se coloca no lugar do outro. Né? Você tem compaixão, você não é só tem a empatia de sentir a dor, porque senão vai ficar todo mundo doente. Né? Estou sofrendo porque a pessoa está sofrendo. Não, é você se levantar como uma voz profética, crendo na certeza de que aquilo que a pessoa está passando, ela viver algo extraordinário de Deus a partir da oração, a partir do posicionamento. E aí você começa a interceder por essa pessoa, orando, não duvidando, porque a palavra diz que todo aquele que pede algo duvidando, não recebe. Uhum. É orando, clamando, na certeza de que as palavras não são suas. As palavras são do Senhor. Então, você projeta essas palavras, lança sobre as pessoas e você vai vendo o milagre acontecer. Sim. Porque gera fé no coração das pessoas, gera esperança. E as pessoas, quando elas são tocadas, né, naquilo que mais dói, elas sabem que ninguém pode fazer nada no seu Senhor. Então, elas só têm uma opção, é se lançar nos braços do Pai. E na dependência dele, viver o milagre. Né? Amém. Nossa, é muito lindo tudo isso, assim, nossa. E
E eu acho muito interessante sobre o Ministério de Intercessão é que é um ministério que normalmente fica mais assim, sem aparecer, né? Sim. Normalmente é assim, vem quando precisa orar por alguém, mas na verdade por trás de todo mundo ali, por trás dos líderes, por trás do pessoal do louvor, por trás dos membros, por trás de todos os ministérios dentro da igreja, tem lá os intercessores, sendo ali aquela coluna de oração. Então, qual é a importância de orar assim pelo culto, né? Por que que precisa orar pelo culto? A maioria das igrejas tem essa questão de orar pelo culto. E no tempo que eu passei assim com vocês, eu percebi que vocês oravam por absolutamente tudo, desde da pessoa que ia pisar ali, até o pessoal que ia limpar a igreja, o pessoal que estava lá cuidando das crianças. Então, qual é essa importância assim de direcionar essas orações? Que eu lembro que você falava muito que era uma oração de batalha, diferente da oração de consagração. Sim, verdade, Nicole. Assim, verdadeiramente, tudo começa no mundo espiritual, né? Já está tudo pronto. O que a gente está fazendo é ligar na terra aquilo que já está pronto no céu, né? E a sua questão, a sua pergunta tem muito a ver com que os discípulos também tinham anseio no coração. E eles viam Jesus estar orando sempre. Então, Senhor, nos ensina a orar. Né? Então, a oração que Jesus ensina, que é a oração do Pai Nosso, né? O reconhecer Deus como Pai, e aí começar a apresentar, como você falou, né? Apresentar cada coisa no seu tempo ali, aquilo que é necessário. A oração do Pai Nosso, ela é exatamente uma oração que a gente pode estar trazendo para todos os ambientes da nossa vida. Orar especificamente, orar com direcionamento, orar com propósito, né? Se estamos na intercessão orando pelo culto, então nós precisamos trazer a vontade de Deus, que é qual? Que é salvar, curar e perdoar os pecados e libertar. Então, para que isso seja real, a gente tem que começar a pedir que o Senhor prepare o ambiente, desde a entrada, para quando a pessoa pisa na igreja, ela já sentir o impacto do amor. Desde as pessoas que estão na porta, elas precisam demonstrar esse amor, né? Muitas das vezes as pessoas podem estar ali sorrindo, mas só Deus conhece aquele coração. Mas por ela estar ali voluntariamente, por amor a Cristo, o Senhor desce uma unção nova e ao abrir da boca para falar, né, que a paz do Senhor esteja contigo, seja bem-vindo ou bem-vinda, a pessoa já se sente amada e acolhida. Então, assim, a oração, né, antes do culto, ela precisa iniciar desde a portaria, do momento que entra, desde o ambiente das pessoas que já estavam antes mesmo da gente chegar, que é a parte da limpeza, ali são pessoas. Sim. Muitas das vezes as pessoas estão ali já com seus problemas, suas dificuldades, necessitam de oração. E muitas das vezes estamos orando e as pessoas nem sabem. As portas são abertas, os milagres estão acontecendo, a pessoa, uau, nem sabe. E a oração, o ministério de intercessão é isso, ele não precisa aparecer. Quem tem que aparecer é os sinais e milagres e maravilhas, é o Senhor Jesus. Né? E tá todo tempo promovendo assim a glória de Deus. A glória de Deus. Também tem aquela oração que vocês fazem na hora do apelo, né? Porque ali tá o inferno, tá tipo aprisionando a pessoa, máximo, né? Ali colocando pra não deixar a pessoa aceitar. Então eu acho muito lindo que vocês também oram nessa parte para que seja rompido, né? Sim. Tudo que tá prendendo a pessoa ali. E eu acho muito interessante também essa questão da diferença das orações, né? Porque tem vários tipos de oração, né? Tem momento para tudo, né? Sim, como você citou Eclesiastes, tem momento para tudo, para todo tipo de oração. Aí você consegue, assim, expor pra gente um pouquinho dos tipos de oração que tem? Assim, na verdade, não são tipos de oração, são formas de orações, né? À medida que cada um tá passando momentos, e esses momentos precisam, né? Tipo, tem um momento de uma enfermidade. A pessoa não vai falar, Senhor, cura. Não, Senhor, pelas pisaduras de Jesus, eu creio que já somos sarados. É você trazer a Bíblia, né? Trazer a palavra de Deus e lançar. Porque toda palavra que é lançada, ela não volta vazia. Então, é de você se posicionar, né? Você trazer o que Deus quer que seja de fato,
que possa acontecer nas nossas vidas, né? A oração de gratidão, você já está totalmente leve, né? Entra na presença do Senhor com hinos de louvor, de adoração, já dizendo quem Deus é, os atributos de Deus. Jubilando, Já né? tá, por quê? Porque é gratidão, né? A palavra diz que Miriam dançou. Ela dançou alegre, por quê? Porque ela já estava ali recebendo algo do Senhor, que era o livramento. Né? Então, a forma como você está vivendo, ela vai definir muito a intensidade da sua dependência de Deus. Então, a oração é uma dependência de Deus. A forma como nós colocamos, né, os intercessores, é da forma como nós acreditamos que Deus já fez. Já fez. É da vontade de curar, é da vontade de salvar, é da vontade de perdoar pecado. Então, a gente já começa a entrar na presença de Deus, já agradecendo por tudo, né? Reconhecendo quem é Deus e dentro desse coração de gratidão, né? Agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez, a gente começa a trazer a existência, Senhor, né? Que haja cura, que haja manifestação do Teu poder, que as pessoas, né, sintam a Sua presença, a Sua glória, porque onde há a glória de Deus há liberdade. E aí o mal não tem como colocar peso nas pernas, porque elas vão romper, sabe? Vai romper esse peso porque o coração clama por Deus, né? Nós somos um corpo, alma e espírito, então o nosso espírito está ali, ele precisa ser fortalecido, né? Como fala o apóstolo Paulo, né? A briga entre o homem natural com o ser espiritual. A gente olha para as pessoas e percebemos o quanto elas necessitam, né, de ser ativada essa fé. E aí vem aquela oração de ativação, de você clamar por essa vida, que haja um despertar, né? Que o Espírito Santo possa entrar e trazer experiências, e as pessoas quando têm experiências, né? Porque os sinais, os milagres, Deus só colocou para que as pessoas pudessem começar a ver a manifestação de Deus. Sim. Porque Deus, ele é Deus, né? Ele não precisaria ficar mostrando toda hora, olha, eu posso te curar, crê em mim, né? Ele faz, a gente que precisa de sinais para crer, né? E ele está em todo o tempo ali esperando que a gente possa pedi-lo, né? A sabedoria, os sinais, viver o melhor de Deus nessa terra. Amém, é isso mesmo. E eu acho assim, toda vez que Deus mostra a glória dele assim de uma forma grandiosa, né? A gente vê na Bíblia, tipo, abrindo o mar, trazendo fogo do céu. Tudo isso era com o propósito também do evangelho, né? De tipo mostrar quem ele era e para que pessoas pudessem ser salvas, né? Então acho que quando acontece assim esses milagres, é sempre para promover a glória do Senhor, para mostrar o caráter dele, que ele não muda, ele continua fazendo milagres, ele continua alcançando pessoas. E é muito lindo tudo isso. E a gente vê que também com a oração é muito alinhada a questão do jejum, né? Só que eu vejo, assim, uma confusão em relação ao jejum, né? Porque, assim, acha que jejum pode fazer jejum de rede social, jejum de computador, jejum disso, não sei o quê. Só que, na verdade, jejum disso. Aí, eu acho que tem uma confusão ali, né? De, tipo, o que é jejum, o que é propósito. Assim, acho que você deve saber bastante sobre isso. Tô aprendendo também, né? Cada gente aprende um pouquinho, né? Porque é um aprendizado, assim, até o último suspiro, né? Eu costumo falar, enquanto a gente tem vida, a gente tem a oportunidade de aprender. E eu tô aprendendo. E aquilo que eu tenho aprendido, vou falar um pouquinho, né? O jejum é para a santificação do nosso corpo. O jejum é para nos fortalecer. O jejum é para nos aproximar e nos colocar mais parecido com Cristo. Porque ele fala, sede santo, como eu sou santo. Então, quando você se achega ao Senhor, você quer chegar ao quê? Da melhor forma. Então, você começa a buscar, né, em Deus a santificação, para que você possa chegar na presença dele. E falando sobre jejum, né, o nome da minha célula se chama Esther. E Esther, ela nos ensina muito, apesar de ser um livro pequeno, um livro que não fala sobre Deus diretamente, mas fala sobre posicionamento. Que é o que a gente está falando sobre posicionamento e sobre jejum, né? Então, quando ela sabe, através do tio, que há um decreto de morte, ela fala, se eu me aproximar do rei, no tempo que não é para se aproximar, eu posso morrer. Mas, todavia, faça um jejum pela minha vida, todo que eu Israel, farei todo Israel. Ou seja,
O propósito, qual era o propósito? Ela chegar na presença do rei. Ou seja, não chegar de qualquer maneira. E não mudou, o rei ali representa Deus. Como você se chega na presença de Deus, de qualquer maneira? Né? Quando nós já somos salvos, né? Porque quando nós não somos salvos, que fique bem claro, vinde como estás. Não deixe de ir à presença do Pai porque está bebendo, fumando, fazendo coisa. Não, porque para Deus e pecado para ele é estar distante dele. O maior pecado do ser humano, o errar o alvo, é não ter essa comunhão com o Pai. E é desejo ardente dele ter essa comunhão com o filho, com a sua criatura, né? Então, vinde como estáis, hein? Então, o jejum tem esse propósito de santificação. Você santificar você e fortalecer o seu espírito, porque Isso. Deus é espírito. E é só de comida, né? E aí depende muito dos propósitos, porque Daniel fez só de legumes, né? Sim. Então, outros, ela fez de tudo, não comer nada, nem comer e nem beber. Então, a batalha, as lutas, as dificuldades, vai requerer de vocês, de mim, um posicionamento. Se está muito fraquinho as lutas da vida, você não vai fazer jejum. Você vai, né? E falando sobre jejum, os discípulos ficavam ali, Jesus jejuava, Jesus jejuou 40 dias e vinha as pessoas e falavam, Senhor, por que o Senhor jejuou? E eles não. E Jesus fala, haverás momento que eles terão que jejuar, porque vai tirar-se o noivo. Então, nós estamos nesse período que a gente precisa nos jejuar para santificar, para nos fortalecer espiritualmente, né? O jejum é esperado, né? A gente vê nessa fala de Jesus que ele fala assim, enquanto o noivo tá na festa, eles vão jejuar por quê, né? Eu tô aqui. A minha presença eu tô aqui encarnado, vocês querendo que eles venham a jejuar, mas aí depois ele fala assim, mas o noivo lhes será tirado e eles jejuarão. Então o jejum é esperado, né? Eu acho que tem muita gente que acha que o jejum é lei, algo do tipo, mas na verdade o jejum é uma forma da gente descobrir tesouros espirituais que a gente ainda não conhece, né? E o que seria um jejum, assim, que não tá muito certo na sua visão? Olha, eu acredito que Deus, ele ministra no coraçãozinho de cada um, porque ele conhece seus filhos. Então, tem pessoas que têm questões de saúde, que tomam muita medicação, e que aí não pode ficar sem um alimento. Então, assim, eu creio que o Senhor, ele tem sua multiforme graça de trazer essa pessoa para um jejum de santidade, porque é o desejo do coração do ser humano. Então, o Senhor vai... Olha, eu sou apaixonada por café de todos os tipos. E aí eu vou aqui contar aqui meu pecado, porque pecado confessado é pecado perdoado, né? E eu fiz um propósito com o Senhor, né? De fazer o jejum do café, entregar o café, porque ele sabe o quanto eu gosto, e tem aquele horário dos 15 minutos de lanchinho, que você vai, né, não tomar aquele café que já faz parte do seu hábito. Ou aquilo que faz parte da sua rotina, que você já faz, que tem amor, assim, que você gosta mesmo, né, de fazer. Então, é uma oferta, é um jejum. Porque aquilo não falta no seu dia, né? Então, assim, Isso. você entrega aquilo ao Senhor e fala assim, não, nesse tempo... Me ajuda, Senhor, porque não vai ser fácil, né? E ali eu fiz o propósito, então as pessoas do trabalho sabem que eu gosto de café e tal, mas nunca aconteceu de alguém chegar com uma garrafa de café e falar, olha, eu trouxe especialmente para você, porque eu sei que você gosta de café. E eu estava em jejum. Aí a pessoa põe no copinho, assim, para beber, eu falei, Senhor, que prova é essa, Senhor? Comecei a orar, né? A pessoa virou as costas, assim, né? Fui lá, entreguei para o Senhor. Entreguei, Senhor, é uma oferta que eu estou dando assim. Estou em propósito, jejum, santidade, fortalece o meu eu, né? O meu ser espiritual. E foi. Aí veio o segundo dia, foram 3 dias assim. O primeiro eu resisti, o segundo também. Aí no terceiro você já tá ali na conversa, aí a pessoa põe, olha, eu trouxe para você. E eu, Jesus! Porque já foi no automático. Eu recebi o café e fui explicar, tá bom? Falei, tá ótimo. Aí depois o Senhor falou, você não tá de propósito. Eu falei, Jesus, me perdoa.
Ai, o Senhor é maravilhoso, né? Porque Ele sempre nos perdoa quando nós chegamos a Ele com o coração quebrantado, sincero. E ali eu pude me desmanchar na presença do Senhor e pedir, falei, realmente, Senhor, nós somos fracos, pobres e pecadores e carecemos da sua presença. E foi uma experiência incrível. Então, assim, para cada um, o Senhor tem uma forma linda de trabalhar. É verdade. E o jejum não é uma coisa que é fácil de se fazer, né? O simples jejum de um café, né? E entre outras coisas. Então, assim, você pode fazer jejum, né, de redes sociais, se você trabalha com redes sociais. Olha a luta que você vai ter se você tem todo o seu trabalho na rede social. É mesmo. Que aquilo toma muito do tempo também. Então, eu já vi pessoas assim, eu não vou assistir, por exemplo, televisão. Sim. Eu já vi um pastor que ele falou assim, não vou assistir televisão por 2 anos, porque ele assistia muito televisão. E nesses 2 anos ele estudou a Bíblia mais que nunca. Olha Leu isso. não sei quantas Se encheu vezes. de Deus. Então aquilo foi um jejum nesse sentido, né? Um propósito de estar afastando daquilo que tomava tanto dele, né? Sim. Então, e o jejum é muito bom na batalha espiritual também, né? E essa questão de batalha, eu acho que a gente também pode falar porque às vezes a gente não sabe muito bem como se posicionar numa batalha espiritual. A tendência a gente sabe, da carne é esmurecer. Fala assim, Senhor, que... Tipo assim, aí começa assim, aí daqui a pouco já tá murmurando, né? E a gente sabe que essa não é a postura, né? Sim, verdade. E assim, apóstolo Paulo fala, né, em Efésios 6 sobre a armadura espiritual. Então, todo intercessor, todo cristão, ele precisa se revestir da armadura espiritual. E a armadura espiritual, quando a gente pensa em armadura espiritual, a gente pensa o quê? Em guerra, em batalha, né? E apóstolo Paulo, se você for ver, ele está sempre dizendo, e orai por mim, né? Para que eu possa, no abrir da minha boca, profetizar, pronunciar a palavra de Deus com liberdade, né? Com autoridade. Então, assim, a batalha espiritual, ela é real. Ela é mais real do que o nosso mundo físico, né? Muitas pessoas não crê que a gente está numa batalha espiritual constante, né? Uma vida, né, quando é gerada, ela está numa batalha espiritual muito grande. Sim. Né? E até ela nascer, né, passar os 9 meses, ela passou por um processo de guerra espiritual muito grande, de morte, mas ali o Senhor deu vitória, né, através da vida, porque o Senhor é lindo. Então ele nos guarda, ele envia anjos, né, para estar conosco, guerreando. Há livramentos que nós nem sabemos, que vamos saber lá na glória, né, que o Senhor nos deu. Diário, o tempo todo, né? Diário. Nada, do momento que deita, que anda, que levanta, até o momento de dormir novamente. Nossa, quantos livramentos nós recebemos. Então, a batalha espiritual é real. Então, o cristão precisa se revestir primeiro da armadura espiritual e, como um soldado valente de Cristo, militar a grande batalha, né? De vencer, porque somos mais que vencedores, e nos posicionar em oração. Sim. Em oração constante, como diz a palavra, sem cessar. Quando devo parar de orar? Quando você viveu um milagre. E aí você não vai querer mais parar de orar, porque você viveu o milagre, recebeu o milagre, você vai orar mais ainda. Você vai orar intensamente. É aí que você começa a amadurecer, né? Ter uma fé madura. E eu costumo dizer que os modelos de oração estão aqui. De Gênesis e Apocalipse, você pode abrir a Bíblia que tem oração para você. Você pode transformar essas palavras em oração de agradecimento, em oração, né, de consolo, em oração, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança, tá? Em Salmos 2 ou 3, se não me engano, no final. Então, assim, a palavra toda, você pode estar orando a palavra. E quando você ora a palavra, você tem 100% de receber, porque você está orando à vontade de Deus, que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Sim, é muito lindo isso, porque existem vários tipos de plano de leitura que a gente pode fazer. Sim. E um desses é esse que você falou, assim, ler a Bíblia procurando as orações, né? Porque Sim. Lá tem muitas orações. Muitas mesmo, porque às vezes a gente fica até um pouco preso a essa questão de provérbios, salmos, Sim. Que tem muitos pensamentos ali claros,
mas a verdade é que tem muitas orações, em toda a Bíblia vai encontrar orações, e a gente pode seguir isso, né, declarar a palavra, isso é muito poderoso. E também tem a questão de você estar posicionado. Sim, Aí, essa questão que eu queria te perguntar, porque existem orações que Deus não ouve, né? A gente sabe. sim. Então, como seria definida assim essa oração assim que a gente está posicionado errado, que está de repente pedindo errado, né? Porque tem umas coisas que são claras que são erradas, né? Mas tem outras que você tá ali crendo que tá Tá. maravilhoso, não tá, não tá. Então, dentro desse contexto, né, a oração que Deus não ouve. Primeiro, blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Ele não perdoa, é um pecado que ele não perdoa, né? E a oração que ele não ouve quando você ora contra a vontade dele, né? Porque a vontade dele é o quê? Que nós perdoemos uns aos outros, que nós amemos uns aos outros. E quando há uma oração, né, que você tá ali cheio de ódio, raiva, os discípulos mesmo pegando, nossa, foi fantástico, você falou aí, os discípulos chegou diante de Jesus, falou, mestre, há um povo ali que está falando em seu nome. E aí ele fala: manda descer fogo do céu, manda tacar fogo nesse povo e queimar todo mundo. E Jesus fala: ai, ai, não sabe de qual espírito vem. Que o Senhor não vai destruir as pessoas assim, né? Porque o Senhor dá a chance e oportunidade para que cada um tenha esse encontro com Ele, se arrependa, reconheça que é pecador, reconhecer que precisa do Senhor, né? Que nós sem o Senhor não somos nada. O Senhor continua sendo o Senhor de tudo. Ele é o Deus Criador. Então, a oração, eu acredito, a séria, durante essa caminhada, né, com o Senhor, orando, pedindo ao Senhor as coisas, eu tenho percebido e recebido do Senhor o favor, não porque mereço, mas pela graça, pelo amor de Deus, pela minha vida, pela minha família. Eu tenho recebido as respostas de orações. Né? E as orações que o Senhor não vai ouvir é a oração de maldade contra as pessoas. A oração, ele manda descer fogo do céu e manda queimar esse povo. Passar a vassoura de fogo. Passa a vassoura, desce o juízo. Ele é juiz. Você não vai pedir para Deus fazer justiça se ele é a própria justiça. Você não vai pedir para Deus fazer aquilo que ele já sabe fazer. O que você tem que pedir é misericórdia, graça. E falando sobre a oração, nós estamos num ano de eleição, né? Então, orar é bíblico. O Senhor nos ensina a orar pelas vossas autoridades, para que tenha paz. Independente de partido, é um dever do cristão orar pelas autoridades, seja um policial, seja um médico, um professor, seja o presidente, não, né? A autoridade é dada por Deus. Então, é o nosso dever, né, Lucélia? de orar especificamente por eles, para que possamos ter paz, né? Sim. É porque essa questão de orar pela nação, eu ia até te perguntar disso, porque às vezes tem aquela coisa assim, ai, Deus abençoe o Brasil. Tipo assim, a hora específica ali da vida da pessoa, e a pessoa vai tum, tum, tum. Aí quando chega na hora do país, é tipo assim, Deus abençoe o Brasil. Entendeu? Mas a gente precisa orar realmente pro que tá acontecendo nas assembleias, no Congresso, no Senado, tipo assim, ir orando coisa por coisa, né? Verdade. Porque o Senhor precisa agir ali é onde tá, assim, super abundando o pecado, né? A corrupção. Então, nesse tempo, assim, como você indicaria, assim, essa oração? A gente tá agora indo para um segundo turno, aí tem toda aquela questão, né? que um lado, enfim, tá do lado de coisas que a gente não acredita, o outro lado não é ideal, mas tá pensando em valores e princípios. Sim. Então, como a gente deve orar nesse tempo? Então, a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, devemos orar para que venha a vontade de Deus, né? Que seja feita a vontade de Deus, que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável, independente de partido. Porque nós temos certeza que a nação está em crise, mas os céus não. Deus não perdeu o controle. Podemos pensar que né, o meu partido não ganhou, né? A pessoa que eu votei não ganhou. A gente pode entrar em crise com isso. Mas os céus não. O céu é tudo ordenado. Então, a oração do Pai Nosso, ela é linda por isso, né? Não sei se venha, Senhor, o teu reino e seja feita a tua vontade.
O Senhor diz que nós podemos fazer planos, mas a confirmação deles vem do Senhor. Amém. Então, podemos votar? Sim, é democrático. Somos livres, né? Votamos com amor, com respeito, porque, né? Mas a resposta final vem do Senhor. A confirmação vem do Senhor. Daqui para frente, a gente que somos cristãos, a gente precisa crer que é o Senhor que está na frente. O Senhor não está no meio. É a nossa E bandeira, nem né? atrás, ele é a nossa bandeira. Giovanni Si. E aí você falou sobre abençoar a nossa nação. Mas o Senhor, antes de abençoar, ele quer sarar a nação. Para sarar a nação, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos colocar de joelho, porque Deus nos deu a chave, a igreja. É a igreja que abençoa o ímpio. Se o meu povo orar e clamar, se humilhar e buscar a minha face, diz o Senhor. Então, o Senhor ouve do alto do céu, perdoa os pecados. Então, a primeira coisa é o quê? Perdoa os pecados. Sim. Como o Senhor vai abençoar uma nação se não há arrependimento? Aí ele perdoa os pecados e sara A terra. há um processo, há um passo. Então, antes a gente pedir, Senhor, abençoe nossa nação. Senhor, perdoa os pecados da nação. Senhor, prospera a nação. Senhor, faça com que o povo se quebrante. Reconheça que é pecador. Quando a palavra humilhar-se, né? As pessoas têm no nosso português tem uma tradução de humilhar-se como se fosse uma coisa negativa, uma coisa ruim. Mas se humilhar diante do Senhor é um ato de humildade, simplicidade e dependência. Sim. Né? Se você chega diante do altar e se humilha, você está dizendo, eu dependo de ti, Senhor. Imagina se a igreja, né, se colocando de joelho, pedindo perdão pelo povo de Brasília, perdão pelas autoridades, se humilhar, Deus faz o quê? Perdoa e sara a terra. Aí vem as bênçãos, aí vem a prosperidade. Mas nós precisamos levantar nossa voz em posicionamento, né, diante do Senhor e pedir perdão. Amém. Perdão pelos nossos pecados. Com certeza, é verdade. É muito bom isso, porque alinha o nosso pensamento, né? Que às vezes a gente fica com o olho, né? Só na bênção, esquece, tipo, do dono da bênção, que concede a bênção. O pastor sempre fala isso, né? Sim. Que a gente tem que orar com o olho no dono da bênção e não na bênção, né? Então, acho que parte desse princípio também para a gente orar para as outras nações, né? O grupo da intercessão tem também isso de orar pelos missionários, Sim, né? sim. E como é esse tempo, assim, de missão, né? Vocês fazem um propósito específico? Como é? Então, há o propósito do intercessor, que é uma vida diária de oração. Sim. Não tem como fugir, né? A comunhão com o Senhor é o devocional que todo cristão tem que ter. E aí, estar orando pelas nações é um dever, né? Inclusive por Israel. Muitos, né, acredito que em olhar para si, para o nosso mundo, para a nossa necessidade, nós já acabamos focando a oração para cá, para o momento. Mas há uma promessa, né, em Salmos que fala que nós devemos orar por Jerusalém, para que haja paz. Havendo paz lá, haverá paz aqui. Então, toda bondade que você desejar para o próximo virá sobre você. Abençoarei os que te abençoarem, né? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Acho que existe essa bênção muito grande em orar por esse Israel. princípio. E olha, eu aprendi lá com 14 anos de idade. É o que me mantém caminhando dia a dia com o Senhor, crendo nesse princípio e nessa promessa. Então, é o nosso dever, que fomos alcançados pela graça de sermos um abençoador, um agente de transformação, né, através do amor e da oração intercessória. Se colocar no lugar do outro, porque o apóstolo Paulo fala, lembrai-vos que vós eram inimigos de Deus. Então, nós éramos inimigos e passamos a ser amigos de Deus. Então, por ser amigo de Deus, a gente ama aquilo que Deus ama. A gente chora por aquilo que Deus chora. E Deus chora quando há guerra, morte, aflição, desigualdade, né? O coração de Deus, ele sente muito. Então, nós precisamos chorar mais, assim como Deus. Chorar em espírito. Tem a oração que às vezes não sai nem palavra. Nós estamos no mês de outubro, o mês das mulheres. Desculpa os homens, nada contra. Mas vou destacar aqui, já falei sobre Esther, de posicionamento. Ana, oração de Ana. Ai, meu filho, Senhor.
E ela ainda faz com consciência. Se for menino, darei para o Senhor. Já consagrou, É uma assim, oração, né, de consciência, de saber que vai realizar a vontade de Deus e ela vai dar para o Senhor. O Senhor abençoou com mais filhos. Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim o seu propósito, né? Minha alma se enche da presença do Senhor, então é muito lindo. Né? Então, as mulheres estão sempre orando, mas tem homens de oração também, né? Tem Daniel, tem os valentes. E precisamos orar, sim, pelas nações, e nós nos colocamos em posicionamento de oração. Não tem como parar. A partir do momento que entra no ministério de intercessão, é oração, é clamor, é intercessão, não somente pela nossa cidade, pelas nossas autoridades, né, locais, mas que possa alcançar todos os irmãos da terra. Sim, amém, Célia, muito lindo tudo, uma bênção te ouvir. A gente já está se encaminhando para o final. Aí, se você quiser deixar uma mensagem, deixar algum versículo que você gosta muito para o pessoal, alguma indicação de livro, de oração. Faça dela seu manual de oração, porque aqui tem todas as orações. E foi através do livro da capa preta que eu pude crer e quando cresci pude buscá-lo. E aqui tem todas as respostas, de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Né? Então, eu deixo esse livro lindo, atual. Né? Eu falo que é o Jornal do Céu. Você quer notícias? Leia o Jornal do Céu. Porque esse Jornal do Céu, ele não falha. Está tudo escrito. E, para finalizar, eu queria deixar o Apocalipse 1:3, que fala: feliz é aquele que lê. Feliz é aquele que não só lê, mas que compartilha, que ensina. E mais feliz, se você quer ser mais feliz, o povo mais feliz da terra, você lê a Bíblia, você compartilha e você pratica. Porque você será a pessoa mais feliz da terra. Amém. Em contentamento. Porque Deus é tudo que precisamos. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Nossa, demais! Obrigada, que bênção te receber. Deus abençoe muito a sua vida imensamente. Você é luz, muito feliz, de verdade. Amém. Você é uma intercessora, hein? Muito. Uma intercessora da IME. Amém. E aonde você estiver, você intercede por vidas. E o Senhor se agrada disso, de um coração voluntário. Amém. Deus te abençoe. Obrigada, Célia. Gente, eu tenho certeza que vocês gostaram muito. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e não perder os próximos vídeos. Vou deixar as redes sociais da Lucélia aí embaixo, caso vocês queiram, aqui no vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. E seja a pessoa mais feliz da Terra.